graças a Deus por mais um dia que nós estamos aqui separando para falar com Deus, para abrir o nosso coração na presença de Deus. Nós temos esse privilégio, querido. Deus conhece você, Deus conhece os nossos corações. Então não precisa fingir que nada está acontecendo, pelo contrário, nós podemos abrir o nosso coração totalmente ao Senhor, porque Ele já conhece e Ele espera ouvir de nós, porque isso gera confiança, isso gera relacionamento. Então fale com Deus, independente das situações e circunstâncias que você esteja vivendo, porque eu tenho certeza que nada que você venha falar para Deus vai escandalizar Deus. Talvez em certas situações que você venha falar, você possa me escandalizar, mas para Deus não. Nós podemos ser totalmente sinceros e abrir nosso coração totalmente para Ele, porque Ele já nos conhece. Então, graças a Deus por esse momento de oração que nós separamos constantemente para Deus, e eu tenho certeza que Deus também tem agendado esse horário que você, que eu, que nós separamos. Ele tem agendado também lá no céu para participar conosco. Amém? Então, quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos dedicar esse momento ao Senhor. Se você puder, apagar a TV, de repente desligar aí as redes sociais e poder se concentrar totalmente nesse momento, não por minha causa, mas poder se concentrar com Deus, para que Deus tenha total atenção sua e aí Deus possa falar com você com total liberdade. Amém? Faça isso se você puder. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, te agradecer pela tua bênção, te agradecer por esse momento que o Senhor tem agendado a cada momento, a cada tempo que nós separamos para participar desta programação. Eu tenho certeza que os céus estão abertos, eu tenho certeza que o teu Espírito está se movendo, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está trabalhando nessa hora, que o Senhor ministra sobre a vida de cada um de nós, o Senhor conhece aquilo que nós necessitamos hoje, Senhor. A tua palavra nos diz, o Senhor nos ensinou a orar assim, pedindo o pão de cada dia. O Senhor sabe qual é o pão que o meu irmão precisa hoje, o Senhor sabe qual é o pão que a minha irmã precisa. Então, que através dessa programação, que através dessa palavra, meu irmão, minha irmã, através das orações, através de tudo que vamos fazer aqui, meu irmão, minha irmã possa receber esse pão que ele necessita hoje. Que a tua provisão chegue, que o teu milagre chegue, que a tua bênção chegue, que o teu socorro chegue, tudo aquilo que ele precisa para hoje chegue, Pai. E que o Senhor o abençoe de forma toda especial. Na autoridade do nome de Jesus, que toda barreira, que todo espírito contrário, que todo mal caia por terra, Deus. E que essa mensagem seja ministrada com total liberdade, o que nós oramos no nome de Jesus e já te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu comecei falando no culto passado, você pode assistir depois se você quiser, falando sobre os desertos da vida. E aqui eu queria dar continuidade, então, àquilo que eu falei na semana passada, porque na semana passada eu falei sobre o Senhor Jesus indo ser batizado no deserto. E aqui é a continuação daquele texto, só que eu quero ler Lucas. Ao invés de ler Mateus, eu quero ler o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas nos relata que o Senhor, depois de ser batizado no deserto, ele foi para o deserto, sendo conduzido agora pelo Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, só que agora no capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, diz assim: Jesus, depois de ser batizado, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto
E num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e sua fama correu por toda aquela região. Amém? Aqui nós vemos então a continuação da história do Senhor Jesus no início do ministério dele. Ele iniciou o ministério dele no deserto sendo batizado. E aqui, depois de ser batizado, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. E aqui que nós temos um grande aprendizado da vida com relação aos desertos. Como eu falei, o deserto é um lugar de aflição, o deserto é um lugar que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, como foi o caso do Senhor Jesus aqui, de tantos outros, e às vezes nós também passamos pelos desertos da vida, onde nós podemos estar no meio de uma multidão, mas nos sentimos sozinhos. Parece que nós estamos sozinhos. E isso é inerente à vida de todo ser humano. E Jesus, como ser humano 100% que ele era, assim como eu e você, ele também passou por isso, mesmo sendo filho de Deus. Então, você que é filho de Deus também passa por esses momentos, enfrenta esses momentos. E nesse texto que nós vemos algumas outras coisas que o Senhor Jesus passou, algumas outras coisas das quais ele enfrentou, e que muitas vezes nós precisamos também, queridos, enfrentar, passar, lidar com essas situações, para que a gente cresça, para que a gente não seja um ser humano incompleto pela metade, para que a gente não seja um filho de Deus mimado, para que a gente não seja uma pessoa que não está firmada na rocha, mas uma pessoa que é levada para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, uma pessoa que seja firme na fé e não venha desmoronar por qualquer notícia ruim que aconteça, como a palavra do Senhor mesmo nos diz lá em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica será considerado como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os rios, bateram a chuva, o vento, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela permaneceu de pé. Então muitas vezes a gente passa pelos desertos da vida para fortalecer a nossa fé, para que a nossa casa, da nossa vida, esteja edificada num fundamento que seja firme, e a gente aprenda a permanecer firme apesar das situações e lutas da vida. Então Jesus, ele teve que enfrentar os momentos de deserto também. E nesse trecho que nós vemos da vida dele, que eu quero compartilhar com você, nós tiramos algumas lições bem importantes também de momentos de deserto pelos quais o Senhor passou. A primeira lição que eu quero tirar para nós é que aqui nesse trecho, Jesus teve que ter domínio próprio. Jesus teve que ter controle de si, porque ele estava sendo tentado pelo diabo. Ele poderia ter comido durante aqueles 40 dias, mas ele ficou firme. Ele renunciou aos seus desejos, renunciou à sua vontade. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender, que é a negar a nós mesmos, é renunciar à nossa própria vontade, é renunciar aos nossos desejos, aos nossos impulsos. Lembrando disso,
Eu me lembro de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, você sabe, eram dois irmãos, filhos de Isaac, e Jacó e Esaú, eles disputavam ali, naquele tempo, a liderança, vamos dizer assim, da família. Quem seria o líder da família? Quem herdaria a promessa e a bênção de Abraão e de Isaac? E ali eles disputavam, e dentro da cultura de Israel, ainda hoje é assim, existe algo que eles chamam de bênção da primogenitura. O filho primogênito, ele recebeu uma herança maior do que os outros filhos. Então, por exemplo, se tivessem 2 filhos, a herança, na realidade, não era dividida para 2, mas a herança era dividida para 3. O filho primogênito ficaria com 2 partes, e o filho mais novo ficaria com uma parte só. E assim era com a quantidade de filhos. Se tivesse 10 filhos, a herança era dividida por 11. O filho primogênito ficava com 2 partes. Os demais filhos ficavam com uma parte cada um. Era assim que funcionava lá, naquele tempo. E então, Esaú chegou um dia, ele era caçador, e chegou um dia em casa, depois da caça, estava cansado e com fome. Jacó estava preparando o seu almoço lá, sua comida. E Esaú chegou e falou: não, me dá essa comida aí, porque senão eu vou morrer. Irmão, ele ia morrer? É claro que não. Ele não estava ali subnutrido, desnutrido, não. Ele estava com aquela fome que a gente sente na hora do almoço. Sentir fome na hora do almoço é normal mesmo, isso é natural do ser humano. Você, ao invés de almoçar, lógico, tem casos de pessoas que têm debilidade de saúde, é outro caso, mas normalmente, se você almoçar meio-dia ou 1h, não vai fazer tanta diferença assim. Você não vai morrer por causa disso. Talvez possa ter um pouquinho de dor na barriga, talvez possa ter um pouco de dor de cabeça, mas morrer não. Esaú ali, então ele diz: eu vou trocar, eu te dou a bênção da primogenitura, porque ele era primogênito, nasceu primeiro. Eu te dou a bênção da primogenitura se você me der um prato, um almoço. Nem fizer o almoço para mim a vida inteira, não, era só aquele almoço ali. Então perceba que Esaú é um exemplo de um homem que desprezou as coisas espirituais, que não teve um domínio próprio, não negou a si mesmo, não negou a sua vontade para ter aquilo que Deus queria para ele. Já Jacó não, Jacó foi um homem que teve domínio próprio, foi um homem que talvez ele estava com fome para fazer aquela comida, lembrando que naquela época não tinha geladeira para pegar a comida e guardar. Então, se ele estava fazendo aquela comida, provavelmente ele ia comer ali naquela hora. Talvez, pelo que demonstra Esaú, devia estar com tanta fome. Talvez a quantidade de comida que Jacó fez, Esaú comeu todo, ele teria que fazer outra comida para ele. Mas ali ele estava disposto a abrir mão da sua própria vontade, da sua fome, dos seus desejos, para ter algo melhor, para ter algo espiritual. Então preste atenção aqui no Senhor Jesus. Aqui no deserto, ele teve que aprender, ele teve que lidar com isso. Passou 40 dias ali sem comer nada. Será que ele teve fome? Claro que teve. A Bíblia revela que ele teve fome. Será que ele teve vontade de comer alguma coisa? Claro que teve. Mas ele teve que ter domínio próprio. Ele teve que renunciar à sua vontade. Teve que manter o seu propósito com firmeza. E nessa hora que essa mensagem chega até nós, muitas vezes Deus permite certos desertos na nossa vida para isso também. É para a gente permanecer firme. Para a gente, a Bíblia fala que no livro de Provérbios que é melhor um homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Então, às vezes, os desertos que a gente passa é para a gente aprender a renunciar, para a gente aprender a dizer não à nossa própria vontade. E ali, no caso do deserto, para Cristo e para nós também, muitas vezes é importante a gente estar sozinho
porque a gente não tem a quem pedir socorro mesmo. Então, às vezes é providência de Deus. Às vezes é providência de Deus. Certas situações assim. Se talvez estivesse no meio de uma multidão, alguém podia chegar ali e oferecer um pãozinho para o Senhor. Talvez se estivesse no meio de uma multidão, o Senhor poderia querer pedir um pão para alguém. Mas ali, como ele estava sozinho, dentro da permissão de Deus, é claro, ele teve que lidar com aquela situação. Então nessa hora, meu irmão, minha irmã, você que tem passado, está enfrentando um deserto, você que enfrentou desertos, tem enfrentado desertos na vida, olha para a sua vida como esses desertos ajudaram você a ter domínio próprio, a se conhecer, como falei na mensagem passada, a lidar com as situações da vida de forma diferente, a aprender a rejeitar as coisas que o mundo pode oferecer, aprender que Jesus teve que passar por isso aqui, ele teve que negar a si mesmo, negar a sua vontade durante os 40 dias que ele poderia comer, não podia, tinha que passar por aquele processo. Então perceba que muitas vezes Deus usa esses desertos para isso aqui, para a gente aprender, para a gente ser forjado, formado à imagem e semelhança de Jesus. Então nessa hora que essa mensagem chega até você, preste atenção nisso. Os desertos, eles fazem isso. Uma segunda coisa que eu quero trazer para nós nesse trecho do Senhor Jesus, eu não vou tratar de cada uma das tentações, porque não tem tempo para isso. Mas, muitas vezes, no deserto, Deus usa também os desertos da vida para isso aqui. Jesus, além de ele ter sido revelado no batismo como Filho de Deus, ele também, no deserto, foi revelado a ele, como ser humano, vamos dizer assim, todo o poder e autoridade que Deus havia dado a ele sobre o império das trevas. Então foi naquele deserto ali que o Senhor Jesus, ao ser tentado pelo diabo, ele venceu o diabo. Eu quero trazer isso para nós também, queridos. Quantas vezes são nos desertos da vida que a gente aprende, que a gente vê que Deus é conosco, que Deus nos deu autoridade para enfrentar, que Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que Deus nos deu autoridade para dizer não a Satanás. Então perceba que aqui nesse deserto houve uma grande revelação, tanto para Jesus pessoalmente como ser humano, mas houve uma revelação para todo o império das trevas. Quero lembrar você, por exemplo, de Atos 19, quando retrata os filhos de um sumo sacerdote que estavam numa região onde tinha uma pessoa que estava possessa por espíritos malignos, por um demônio, como a Bíblia chama. E ali aqueles homens foram lá tentar expulsar aquele demônio, e eles disseram: não, nós te damos uma ordem, que você saia em nome de Jesus, a quem Paulo, que era o apóstolo, prega. E ali nós temos uma revelação da palavra de Deus, e o próprio demônio lá dizendo: ó, eu sei quem é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que venceu a gente, ele é aquele que entrou no inferno e destronou das trevas, ele é aquele que tem um nome que é sobre todo nome, é aquele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei quem é ele, e sei também quem é Paulo. Por que ele sabia quem era Paulo? Porque Deus havia usado Paulo, mesmo em meio aos desertos, para triunfar sobre o império das trevas, no nome de Jesus, é claro. Então muitas vezes isso também acontece com a gente, meu irmão. Nós precisamos, como igreja, hoje também ter essa realidade da vida espiritual, nós precisamos ter essa certeza, e muitas vezes são nos desertos que nós passamos, que nós vamos enfrentar o diabo e vencer, e saber que Deus é com a gente. Muitas vezes são os desertos que nós enfrentamos, que vamos
prevalecer sobre o diabo, para que nós possamos ter as vitórias lá na frente. É importante você perceber isso. Jesus já começou o seu ministério, em primeiro lugar, sabendo quem ele era, Deus revelando quem ele era, mas em segundo lugar, já foi logo para o deserto para enfrentar o diabo e vencer o diabo, para que daqui para frente ele pudesse fazer os milagres, ele pudesse fazer as maravilhas, mas primeiro teve que ter uma vitória sobre Satanás. Primeiro o império das trevas teve que ser destronado, primeiro o império das trevas teve que recuar. Às vezes, meu irmão, você pode estar enfrentando deserto na vida e Deus está te revelando isso agora. Ei, meu filho, eu coloquei você nesse deserto, mas é para você prevalecer sobre o diabo, porque muitas vezes o diabo quer resistir àquilo que eu quero fazer na sua vida, mas enfrenta ele, vai vencer ele no nome de Jesus, e depois do diabo ser derrotado nessa situação, você vai ver quantas vitórias vão vir galopando sobre a sua vida, como diz lá em Deuteronômio 28, a palavra de Deus nos diz que essas bênçãos do Senhor, elas virão e nos alcançarão. Então muitas vezes nós enfrentamos o deserto, enfrentamos o diabo no deserto, para que ele seja derrotado e a vitória de Deus chegue nas nossas vidas. Jesus teve então que enfrentar o diabo no deserto, queridos, para que as vitórias chegassem, para que dali para frente ele pudesse expulsar os demais demônios, para que dali para frente ele pudesse curar vidas, mas ele enfrentou o diabo em primeiro lugar. Ele teve que ser, queridos, ele teve que enfrentar o diabo, ele teve que enfrentar as tentações, e isso é uma coisa que a gente também precisa aprender, lidar com tentações, queridos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos tentados. Não entre nessa ilusão de que só é tentado quem é jovem. Não se deixe levar para uma ideia, um pensamento de que tentações só está ligado à área sexual. E mesmo você observando tentações só dentro da área sexual, não são só os jovens que são tentados. Tem muitas pessoas de mais idade que são tentadas também. Talvez sejam tentadas somente na mente, mas são tentadas. Então, muitas vezes nos desertos da vida, é que a gente precisa aprender a lidar com as tentações e vencê-las no poder do nome de Jesus. Jesus, ele venceu o diabo e venceu as tentações. Ele foi tentado naquilo ali, sim, porque ele era ser humano. Ele teve, vamos dizer assim, uma fração de segundos, não sei medir aqui, mas aquelas propostas a ele foram tentadoras, sim, ele estava com fome. Você que já fez jejum, sabe? Quantas vezes nós somos tentados também, gente. Você está no jejum e de repente chega uma outra pessoa perto de você, e você está ali no jejum, por exemplo, de água, tirando água também. Isso é, cada um faz o seu, não estou dizendo para você fazer assim, mas faça do jeito que Deus te direcionar. Mas tem pessoas que fazem jejum de água e você vê uma pessoa que senta do seu lado com uma Coca-Cola geladinha, o copo suando ali. Tentação, querido. Jesus também foi tentado ali para comer, para beber, mas ele aprendeu que ele poderia vencer também. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender também no meio dos desertos. Podemos vencer a nossa vontade, podemos vencer as tentações que o diabo oferece. Nós não somos reféns, não é porque está sendo oferecido a nós que nós precisamos ou temos que pegar aquilo que está sendo oferecido, temos que fazer aquilo que está nos tentando. Não, eu posso dizer não. Então nessa hora que essa mensagem chega até mim, chega até você, nós vemos nesse texto que Jesus, ele teve que renunciar à sua própria vontade, ele teve que vencer o diabo. Isso foi revelado aqui, da vitória dele sobre o diabo, do poder e autoridade que Deus havia dado a ele sobre o império das trevas. Ele prevaleceu aqui, foi revelado aqui para ele.
Nós vemos aqui que ele teve o poder de vencer, de dizer não à tentação. Você pode vencer as suas tentações. Você não é menos filho de Deus porque está sendo tentado. Todos nós somos tentados. Mas ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. E o texto de Tiago vai nos dizer, Tiago, capítulo 1, eu amo esse texto, que quando alguém for tentado, que não diga que é tentado por Deus. Porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas se nós somos tentados é por causa da nossa própria cobiça que está em nossos corações. Então, ser tentado, todos nós somos. Mas não podemos ceder às tentações. Ou temos que resistir ao máximo no poder de Deus para vencer as tentações. E nós vemos isso nesse texto. Nós vemos nesse texto também algo importantíssimo também para nós. Eu quero concluir essa mensagem com isso. Por isso eu fui ler até o versículo 14, porque o texto nos diz que foi o Espírito que conduziu o Senhor ao deserto. Mas depois de passar pelo deserto, e aqui eu quero trazer essa palavra para você, que diz, versículo 14 diz: então Jesus, no poder do Espírito, preste atenção, ele entrou conduzido, mas agora está saindo no poder do Espírito. Ou seja, houve um crescimento, houve uma manifestação de Deus, houve uma graça de Deus maior sendo manifesta na vida dele, sendo derramado na vida dele. O Espírito Santo está manifestando o poder dele sobre a vida de Cristo naquele momento. E eu quero trazer isso para nós também, que os desertos que a gente enfrenta também fazem isso. Fazem com que o Espírito Santo tenha maior liberdade de agir nas nossas vidas. Faz com que o poder dele possa ser manifesto de uma forma maior. Lembre-se, Moisés, ele foi para o deserto, ele subiu um monte, ele encontrou com Deus, ficou lá 40 dias no deserto com Deus. Depois ele desceu. E quando ele desceu, a palavra de Deus nos diz que a glória de Deus se resplandeceu na vida dele. E podia ser visto na face, porque a face de Moisés brilhava por causa do contato com a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nesse deserto que você e eu enfrentamos, eu tenho uma palavra de Deus para você. A glória de Deus vai se manifestar, o poder de Deus vai se manifestar, o poder do Espírito Santo vai se manifestar na sua vida. Você pode estar entrando nesse deserto de um jeito, mas se nós formos fiéis a Deus como o Senhor Jesus foi e nos apontou, se nós vencermos o diabo nesse deserto, eu tenho certeza que nós vamos sair diferentes, vamos sair mais cheios da presença de Deus, vamos sair mais consagrados, vamos sair mais santos, vamos sair mais transformados, vamos sair com o poder do Espírito podendo agir de uma forma maior e mais livre através das nossas vidas. Então, meu irmão, nesse deserto ele tem um objetivo, é para que o poder do Espírito possa agir, é para que o poder do Espírito possa se manifestar e a glória de Deus possa fluir de nós. Como disse o próprio Senhor Jesus, aquele que crê no Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Ah, meu irmão, os desertos vêm para que a gente possa fluir os rios de Deus de uma forma maior e alcançar as pessoas que estiverem ao nosso redor, tantos quantos o Senhor nos enviar. Diga amém, diga aleluia. O poder do Espírito Santo vai se manifestar na minha vida. Diga isso, o poder do Espírito Santo vai se manifestar na minha vida. Para eu fechar essa mensagem, o texto diz: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e sua fama correu por toda aquela região. Ou seja, ele saiu do deserto. Agora eu ouvi um aleluia forte. Agora eu ouvi um glória a Deus forte. Ele saiu do deserto. Ele saiu do deserto. Eu quero trazer essa verdade para nós também, meu irmão. O deserto não é para sempre. Diga graças a Deus aí. Ah, graças a Deus, alegre o seu coração, meu irmão. Os desertos da vida não são para sempre.
Esse deserto teve um fim na vida do Senhor Jesus. Ele foi batizado no deserto do Rio Jordão. Dali do deserto ele já foi para outro deserto, saindo até de perto do rio, para passar por isso. Mas agora o deserto acabou. Ele foi para Galileia e foi seguir o ministério dele. E o deserto também vai ter um fim na sua vida, meu irmão. Você não vai ficar no deserto para sempre, não. Esse deserto já tem dia e hora marcada por Deus para que ele termine. Talvez você não esteja vendo isso hoje, mas no futuro esse deserto já terminou na sua vida. Diga amém, diga graças a Deus. Mas a gente precisa fazer como o Senhor fez: vencer o diabo, renunciar à nossa própria vontade, para que a gente possa sair do deserto, porque senão a gente continua no deserto até que essas situações sejam resolvidas. Então a gente vê nesse trecho Jesus vencendo e saindo do deserto, e de uma forma mais espiritual, vamos dizer assim, a nossa vida nessa terra, de uma forma ilustrativa, ela é um deserto também. Porque nós passamos por aflições, nós passamos por dores, nós passamos por desafios. Mas é também verdade que um dia, essa vida que nós vivemos aqui nessa terra, também vai acabar. Esse deserto também vai acabar. E vai depender de nós para onde nós vamos. Se eu entregar a minha vida a Jesus, eu vou sair desse deserto que é essa vida e vou para a salvação. Vou para um lugar onde não terá mais dor, onde não terá mais sofrimento, onde não terá mais lutas, onde não terá mais enfermidades, onde não teremos mais problemas financeiros, onde nós não teremos mais problemas de relacionamento, seja familiares, trabalho, amizades. Vou sair desse deserto, que é essa vida, e vou para uma nova vida, que não é mais deserto, mas é um lugar de prazer, é um lugar de alegria, é um lugar de bênção. Mas, se eu não escolher Cristo, ao findar a minha vida nessa terra, eu vou continuar. Só que eu vou para um lugar que não é tão prazeroso assim, um lugar de sofrimento, um lugar de dor. E essa escolha está nas nossas mãos. Jesus já veio por mim, veio por você, veio por cada um de nós. Basta apenas que eu abrace a salvação em Cristo Jesus. Então você que está me assistindo nessa hora e você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te encorajar, querido, a fazer isso, entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como seu Salvador, como seu Senhor, buscar viver uma vida agradável a Deus, debaixo da aliança com Jesus Cristo, para que você, ao findar esse deserto que nós estamos aqui, nós possamos vencer o deserto e sair dele para o lugar de bênção, provisão, de alegria, de refrigério que Deus tem para nós. Então você que está assistindo essa mensagem, quer entregar a sua vida a Jesus, faça essa oração junto comigo, diga isso alto, eu, nessa hora, repita o seu nome, eu, Rafael, entrego minha vida ao Senhor Jesus e o recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, me lava no sangue do Senhor Jesus. Eu convido o Espírito Santo para encher a minha vida nesta hora e, como diz o texto, guiar a minha vida para que eu viva em novidade de vida de forma agradável ao Senhor e que a minha vida seja para a glória do Teu nome. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um de nós que estamos até aqui, nesse momento, participando desse culto, dessa oração. Que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Que o Senhor, no meio dos desertos, como diz o texto, que o Senhor venha nos guiar, Pai. O Senhor, ele estava no deserto, mas estava guiado ali pelo Espírito Santo. E nos ajuda nisso, Pai, porque no deserto, sem a Tua direção, fica muito difícil. Fica impossível. O
deserto é um lugar que a gente não consegue ter orientação, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, tudo é terra, tudo é areia, tudo é pedra. E a gente não consegue distinguir aonde nós estamos, para onde nós estamos indo. É um lugar que é difícil ter direção. Não é igual nós estamos acostumados em cidades, que tem a rua, que temos pontos de referência, temos prédios. Deserto não tem nada disso. Se a gente não tiver a direção certa, a gente morre no deserto. Então, Pai, guia o meu irmão, guia minha irmã nesse deserto. Sustenta-nos nesse deserto, nos ajuda nesse deserto, nos desertos da vida. Talvez alguém que esteja me assistindo não esteja enfrentando deserto nenhum, mas provavelmente vai enfrentar no futuro. Então, ao enfrentar, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude a ter esse controle emocional, a ter esse domínio próprio, a ter essa renúncia da nossa própria vontade, dos nossos desejos. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer toda a tentação, que o Senhor nos ajude a vencer todo o império das trevas, no poder do nome de Jesus, toda a ação do diabo contra a vida do meu irmão, contra a sua família, contra o seu ministério, toda a ação do diabo contra essa igreja, toda a ação do diabo no Brasil, Pai, especialmente nesse tempo que temos vivido de pré-eleições. Toma nas tuas mãos, não só o antes das eleições, mas toma as eleições também nas tuas mãos, toma o pós-eleições também, depois que tudo já estiver decidido, toma nas tuas mãos, ó Pai, no nome de Jesus. E nós declaramos que, embora estejamos no deserto, esse deserto não é de Satanás não, Pai. Oh Deus, no nome de Jesus, embora estejamos no Brasil, o Brasil não é de Satanás não, Senhor. Nós declaramos a vitória do Senhor Jesus, a vitória no nome de Jesus sobre todo o império das trevas. Em nome de Jesus, ó Deus, e que a tua bênção alcance as nossas vidas, que a tua bênção alcance a nossa família, que a tua bênção alcance a igreja evangélica brasileira, que a tua bênção alcance, Senhor, a nossa nação. Abençoa o pastor Ezequiel, abençoa o pastor Luque, que a tua graça e a tua bênção também alcance a Nigéria, também alcance o Peru, que as hostes espirituais da maldade, que toda a ação do império das trevas também caia por terra nessas nações, e que as igrejas que teus filhos ali são líderes, que elas possam avançar, que elas possam crescer, que elas recebam livramento, que elas recebam o poder do Espírito Santo manifesto nelas. Manifesta o teu poder nas nossas vidas. Manifesta o teu poder na igreja do Catete. Manifesta o teu poder na Nova Vida. Manifesta o teu poder, ó Pai querido, em nome de Jesus, na igreja do Senhor neste tempo. Nós precisamos de poder e poder do alto, Senhor. Manifesta o teu poder no meio da tua casa. Manifesta o teu poder no meio do teu povo, Senhor, e faz maravilhas. Manifesta o teu poder nesta hora, curando os enfermos que nos assistem. Manifesta o teu poder nessa hora, quebrando todas as cadeias de pecado. Quebrando, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, toda a força do pecado em nós, que ela seja quebrada. Todo o poder do império das trevas, cadeias que Satanás prende pessoas, seja com vício, seja com enfermidade, seja com o que for, que essas cadeias sejam quebradas agora pelo poder do nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Deus, quebrando toda a obra do maligno contra nossas vidas. Manifesta o teu poder transformando o nosso caráter, Deus. Manifesta o teu poder. Quantas vezes nós pensamos, eu não vou conseguir mudar, e é verdade, você não vai, meu irmão, mas pelo poder do Espírito Santo, Deus pode mudar as nossas vidas, Deus pode transformar o nosso caráter, o nosso temperamento, Deus pode transformar a nossa mentalidade. Transforma, Senhor, manifesta o teu poder nessa hora. Manifesta o teu poder nos nossos relacionamentos. Manifesta o teu poder, Pai, em nosso favor. Trabalhando, Deus, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós nos alcance. Assim eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Fique com essa palavra no seu coração. Eu deixo aqui o nosso convite, como sempre, para que você esteja conosco em um de nossos cultos presenciais. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Já passou aí os nossos horários, nossos dias de culto, e você pode estar conosco qualquer dia desses. Eu tenho certeza que será um momento muito especial, tanto para você, quanto para nós em te receber. Amém? Deus, fica aqui o meu abraço. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa.
Que Deus te abençoe rica e abundantemente.